Então, primeiro, obrigada a todos os presentes, em nome da The Skill, que a Isabela idealizou, que é um projeto maior de desenvolvimento aí que a gente está começando a trabalhar, né? Então, essas rodas de conversa é parte desse projeto que provavelmente vocês vão ouvir aí mais para frente, do que ele vai se tornar. E a ideia é agregar realmente valor na vida das pessoas por meio do compartilhamento de conhecimento, né? Então, hoje a Larissa está aqui. Primeiro, obrigada, Larissa, pela sua presença, pelo seu tempo, para falar de comunicação não violenta. Obrigada eu pelo convite. A Larissa é especialista em comunicação não violenta, também é professora de yoga e mais algumas outras coisas também, aí depois ela vai se apresentar direitinho. E então a ideia hoje, assim, quando a gente fala, por exemplo, de comunicação violenta ou de outros temas que o The Skill traz, na verdade são temas de senso comum e que a gente pode consumir na internet de forma assim tranquilamente. Então a ideia dessa proposta, na verdade, diferente do que a gente já tem disponível na internet, é que a gente possa compartilhar dúvidas, compartilhar conhecimento, compartilhar angústias, enfim, justamente essa troca. Então, por isso que tem o horário, né, marcado, a gente está presente aqui com todo mundo participando da forma que for possível, tá? Vou me apresentar rapidamente. Eu trabalho na Soul Educação, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio da tecnologia. E estou aqui também com um objetivo de trazer mais conhecimento aí para todo mundo e também obter conhecimentos novos. Então, eu vou passar a palavra rapidamente para a Isa. E a Isa, você pode se apresentar e passar para a Larissa, pode ser? Pode, Ju, obrigada. Obrigada aí todas. Estamos num ambiente onde todas são muito bem-vindas, então eu agradeço imensamente a participação da Ju por aceitar embarcar nesse projeto e aprender comigo, e eu espero que saia uma aprendizagem bem bacana aqui para todas nós, tá? A gente chegou nessa sessão através de uma pesquisa que a gente fez no LinkedIn, onde os participantes elencaram para nós alguns temas que eles achariam relevante, né? Então, a partir disso, nós escolhemos os 3 mais votados e transformamos esse tema em rodas de conversa, tá? Nós estamos no nosso segundo encontro de roda de conversa a partir desses 3 temas mais votados. E estamos, como a Ju falou lá no comecinho, né, a gente está num momento muito de colaboração e aprendizagem. E aí, a partir daqui, a gente vai aprimorar ainda mais o nosso produto. Então, conto com a participação de todas vocês. A Larissa, como a Ju falou, ela é uma super expert do tema. Esse tema foi muito votado e a gente está bem feliz de poder trazer o tema e a Larissa aqui para essa roda de conversa. A nossa ideia é explanar, trazer o assunto e que a gente possa também colaborar, né? A Ju vai facilitar aqui para vocês a participação de todo mundo. Então, façam suas perguntas, tragam as suas situações, né? Compartilhem com a gente também, para que aí a partir daí a gente crie, né, um framework aqui ainda mais interessante para todos nós. Obrigada, e vou passar para você, Larissa, arrasa aí. Obrigada, menina. Obrigada pelo convite. Eu não vejo todo mundo, mas agora eu já vi que é bem-vindos e bem-vindas, né? Já temos uma pluralidade maior aqui. Então, agradeço muito o convite. As meninas falaram que eu sou uma super expert no assunto, né? Agora até, né, bateu a responsabilidade de não falar nenhuma bobeira, né? Mas eu venho estudando CNV já faz um tempo.
E é sempre muito gratificante poder dividir o pouco do conhecimento que eu tenho de CNV com as pessoas, porque é algo realmente transformador na vida, né, do indivíduo, das comunidades, das instituições, da sociedade como um todo. E acho que a primeira coisa que eu queria trazer, assim, que isso fosse muito claro na minha fala, é que a CNV, a comunicação não violenta, ela é mais do que uma técnica de como conversar ou como ouvir. Ela é a base linguística de uma grande transformação social que está em curso e que precisa de muitas pessoas entendendo, trabalhando, pensando, falando, escutando dessa forma, para que essa transformação ela possa chegar cada vez mais a mais seres humanos. Acho que quando a gente se transforma, a gente transforma os ambientes em que nós estamos, e os ambientes transformados transformam comunidades, transformam famílias, transformam o planeta. Mas começa com a transformação de um indivíduo. Então, acredito que todos que estão aqui, todas que estão aqui, podem hoje ter um pouquinho mais de contato com essa ideia que eu particularmente acho maravilhosa. Eu gosto muito da palavra maravilhoso, e o criador ou a pessoa que de alguma forma integrou a CNV usa muito essa palavra também. Então a gente vai juntos e juntas aqui pensar como tornar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor mais maravilhosa. E essa é a função da CNV. Então, daqui para frente, às vezes eu vou falar comunicação não violenta, às vezes eu vou falar CNV, mas a gente está falando da mesma coisa. Eu vou pedir para as pessoas que estão com a câmera aberta, ou as pessoas que estão só estão presentes, mas não estão com a câmera aberta, vocês podem levantar a mão, pode ser a sua mão física, tá bom? Sim, eu já ouvi falar sobre a CNV, eu tenho uma certa noção, eu sei mais ou menos do que você vai falar. Maravilha. Então, a gente tem aqui um público que tem uma certa noção, então eu vou passar mais rapidamente sobre a estrutura básica, vou tratar um pouquinho mais da ideia dos paradigmas que a gente tem hoje, porque quando eu fui convidada para essa fala, a ideia era mais a gente falar da CNV no ambiente de trabalho, né? Como que a gente pode melhorar as nossas relações, as nossas falas, a nossa capacidade de escuta. E a gente sabe que os ambientes de trabalho, eles podem ser de muitas formas. Não necessariamente o ambiente de trabalho ele é um ambiente opressivo, mas muitas vezes ele é. Né? E muitas vezes ele é opressivo, porque nós somos pessoas que acreditamos, né, temos essa crença de que as coisas no trabalho são um dever que tem que acontecer dessa forma, tem que ser assim, né? E as estruturas, muitas vezes, dos espaços em que as pessoas trabalham só reforçam essa ideia, né, de que as hierarquias estão muito bem estabelecidas, de que dentro dessas hierarquias alguns têm poder, outros não têm, e que subir na vida ou ser promovido ou ganhar, né, um melhor lugar, uma melhor colocação e, consequentemente, dentro do sistema econômico a gente tem uma melhor remuneração, diz respeito a você ter poder sobre mais pessoas. E o que a gente tem visto agora nos novos modelos de liderança, em novas formas de se relacionar dentro dos ambientes de trabalho, são lideranças em que a gente tem um poder compartilhado com as equipes, em que a gente pode confiar mais nas pessoas, trazer uma ideia, né, que é muito próxima da CNV, que é essa ideia de uma confiança que para nós é natural, mas a gente vai tendo disso ao longo da nossa vida, para dentro dos ambientes de trabalho. E isso pode ser revolucionário em muitos aspectos, porque o paradigma que nós vivemos hoje
né, que ainda está em desconstrução, que é esse paradigma em que as pessoas exercem poder sobre os outros, está se transformando nesse paradigma em que poder é com os outros, né? E um paradigma de dominação vai aí caminhando cada vez mais para essa ideia de um paradigma da parceria. Talvez você esteja me ouvindo pensando assim, mas é muito otimista essa moça, né? Será mesmo que o paradigma da dominação está aí, moribundo, como a gente gostaria? Eu sempre gosto de acreditar que sim. E quanto mais moribundo é um paradigma, mais ele se chacoalha para sobreviver, não é? E aí a gente vê algumas coisas que a gente achou que não existiam mais sobre a dominação voltando com força, mas são ideias que já não se encaixam mais na vida que a gente tem, né? E aí as organizações elas precisam se remodelar, se refazer, se revolucionar para estar nessa nova forma. Então, é uma capacidade muito interessante que cada indivíduo possa trazer consigo novas formas de ouvir, novas formas de falar, para que as relações não sejam relações de poder sobre, mas de poder com. E quando você se coloca de uma determinada forma na CNV, né, quando você traz a sua honestidade, quando você consegue oferecer uma escuta empática, quando você tem essa confiança aberta, não necessariamente você vai precisar de uma outra pessoa falando em CNV com você, né? A grande maravilha da CNV é que ela funciona mesmo que você tenha uma pessoa só falando em comunicação não violenta. E aí a grande pergunta que às vezes as pessoas me fazem é: mas por que eu vou ser legal? Por que eu vou ser empático? Por que eu vou ouvir uma pessoa, né? Ou eu vou, né, ser ali honesta, trazer minha verdade para uma pessoa que está sendo, desculpa a palavra, um babaca comigo, um imbecil, né? Que é talvez um pensamento que passe muito na cabeça das pessoas quando elas estão em ambientes de trabalho que são opressivos. Esse chefe, aquele colega, aquela pessoa, não é? E podia tanto arrumar um emprego em outro lugar, na verdade, deixar minha vida em paz. Mas a grande questão da CNV é que ela é primeiro para você. Ela é primeiro para que você construa um espaço de não violência para você mesmo, para você mesma, dentro de você. E esse espaço de não violência que você constrói, ele começa a reverberar fora de você. Para que a pessoa com quem você está conversando e que talvez ainda não esteja engajada nessa construção de um novo paradigma social em que nós exercemos poder com e não poder sobre, para que essa pessoa possa perceber que há outras possibilidades. Talvez a tarefa da nossa geração, e eu digo nossa geração apesar de termos aqui provavelmente pessoas de idade diferente, mas são as pessoas que estão no mercado de trabalho nesse momento. Talvez a tarefa da nossa geração seja demonstrar que há novas formas de se exercer liderança, de se relacionar, e que nós podemos mais ser parceiros do que competidores dentro do trabalho, né? E a CNV vai muito nessa organização, nessa ideia da parceria. Tem uma outra autor, então o grande autor aqui que eu estou tratando até agora é o Marshall Rosenberg, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês tiveram a oportunidade de ler o material dele. O Marshall Rosenberg foi um psicólogo, faleceu há pouco tempo, uma pessoa incrível que foi quem sistematizou a parte mais, vamos pensar, técnica da CNV, mas hoje nós temos milhares de treinadores e treinadoras maravilhosas pelo mundo. E essa ideia do paradigma da parceria e da dominação também aparece muito presente uma socióloga chamada Rayane Eisler, e também vale muito a pena estudar quem quer se aventurar aí nessa parte mais filosófica da transformação social. Bem? Então, uma das coisas que é importante a gente entender, né, na comunicação não violenta é que quando a gente está se comunicando com uma pessoa ou com um grupo, existe uma comunicação que acontece porque nós falamos, uma comunicação que acontece porque nós escutamos.
E seja uma pessoa ou 10 pessoas. Então, por exemplo, agora eu estou nesse lugar de quem fala. E vocês estão no lugar de quem escuta. E essa comunicação vai acontecendo através da linguagem que está socializada entre nós. Tudo bem até aqui? Só que, ao mesmo tempo em que eu falo com vocês, eu também falo comigo. Isso é muito importante na CNV. Que a gente se perceba enquanto falante e enquanto ouvinte. Porque essa pessoa que está dentro de mim, né, com a qual eu travo um diálogo ao mesmo tempo que eu vou falando com as pessoas, essa pessoa que me ajuda a ter notícias do que está acontecendo no meu campo racional, no meu campo emocional e no meu campo que eu vou chamar aqui de espiritual, que é um campo mais profundo, que é o campo das minhas necessidades. Desse campo mais profundo emergem nossos sentimentos e muitos dos nossos pensamentos e das nossas ações e das nossas falas, elas são movimentadas por esses sentimentos. Então, as pessoas aqui foram para a escola e aprenderam que o ser humano é um ser racional, né? Mas nós não somos só um ser racional, nós somos um ser emocional, nós somos seres sentimentais e nós somos seres de alguma forma, né, assim, não entrando no âmbito da religião, mas somos seres espirituais e temos necessidades compartilhadas, né? E o primeiro princípio aqui da comunicação não violenta é a unicidade. Todas nós aqui temos as mesmas necessidades básicas humanas. E podem ser divididas de diferentes formas, como necessidades físicas, necessidades sociais, necessidades afetivas, necessidades de celebração. Nós temos diferentes tipos de necessidades, mas as mesmas que estão em mim estão nas outras pessoas. E quando uma pessoa fala comigo, às vezes eu preciso atravessar o que ela está dizendo no campo racional, atravessar o que ela está dizendo no campo emocional, para tentar encontrar qual é a necessidade que aquela pessoa tem por detrás daquele pensamento, daquela fala, daquilo que ela está trazendo. Porque nem sempre as pessoas estão claras das suas necessidades. Mesmo quem está acostumado a falar em CNV, que está acostumado a lidar com CNV, às vezes não tem muita clareza de quais são suas necessidades. Ficamos, às vezes, no campo do que eu estou pensando ou no que eu estou sentindo, mas é difícil, às vezes, descer para o campo da necessidade. Mas quando a gente chega na nossa necessidade ou quando a gente chega na necessidade do outro, fica mais fácil da gente oferecer empatia. Porque eu posso não sentir o que aquela pessoa sente naquele momento. Mas se eu me conectar com a necessidade dela, eu sei que eu também tenho aquela necessidade. Talvez não seja expressa naquele momento. Talvez naquele momento eu tenha outras necessidades. Mas a minha capacidade de oferecer empatia para ela vai ser muito maior. E com isso, a chance da gente conseguir se comunicar e chegar a boas estratégias para atender as nossas necessidades, as minhas e a dela, são muito maiores. E aí, esse treinamento de comunicação não violenta, ele vai da compreensão do que eu estou pensando sobre algo, entendendo que o que está acontecendo, às vezes, do lado de fora, não é o que eu estou me dizendo sobre essa situação. Separar essas duas realidades, dos meus julgamentos e da realidade, e observar o meu julgamento, perceber o meu teatro mental, perceber, nossa, olha o que eu estou me dizendo sobre essa pessoa quando eu vejo ela usar 5 copos plásticos durante o dia, né? Em vez de ela trazer a canequinha dela de casa. E eu observo o meu teatro mental e falo, nossa, é isso que você pensa daquela pessoa. Não necessariamente é o que ela é. E o que me incomoda aqui? Me incomoda, eu tenho esse sentimento de irritação, eu fico irritada porque eu tenho uma necessidade grande de cuidado, e vejo que aquela pessoa não está tendo. Talvez ela não tenha, por falta de consciência. E aí eu posso, né, imbuída da compreensão do meu julgamento
do que está acontecendo dentro do meu teatro mental, do meu sentimento e percebendo minha necessidade, tentar abrir uma conversa com essa pessoa. Em vez de virar para o colega e falar assim, quanto copo que ela quer? Não sei onde está a cabeça. Vocês já viram isso? Ou ir para casa fervendo, e aí ver que a pessoa não jogou o lixo reciclável no lugar certo, e aí você desconta na pessoa que mora com você, porque um colega, enfim. Né? E aí, quanto mais a gente se dá essa escuta, se percebe se falando consigo mesmo, mais a gente consegue separar julgamentos de realidade, perceber qual é a nossa necessidade, para trazer a nossa honestidade. Mas, Larissa, as pessoas com quem eu trabalho são terríveis. Né? Elas não oferecem empatia para ninguém, elas são todas egoístas. Elas só pensam nelas mesmas. Tem que ver. E aí a CNV ajuda a gente a olhar para essa situação e perceber, bom, essa pessoa ela está sendo egoísta, né? E esse é um julgamento que eu estou fazendo dessa ação e dessa pessoa, né, quando eu construo, né, que a pessoa é egoísta, não é um julgamento apenas da ação, mas do que ela é, porque ela tem alguma necessidade. E aquela foi a estratégia que ela achou para atender aquela necessidade. Não é porque ela é um demônio. É porque é aquela estratégia que está funcionando para ela naquele momento. E se a gente consegue abrir conversas para que as necessidades dela possam encontrar talvez outras estratégias que também atendam as minhas, no caso do exemplo aqui de cuidado, talvez a gente possa compartilhar esse poder, que a gente exerce um sobre o outro, para que a gente possa encontrar estratégias para atender as necessidades de todos. A estrutura da CNV é observar, perceber quais são os julgamentos, ir para os meus sentimentos, né, e aí perceber quais são as necessidades que estão atreladas a esses sentimentos, né? O que está pegando aqui dentro, o que está vivo em mim, que está pedindo uma resposta, que está pedindo um olhar. E aí sim, efetivamente, a parte em que você vai falar com a pessoa que usa 5 copos. Fazer pedidos. Coisa que a gente não está acostumado a fazer. Muito bom. Porque a gente foi educado a pensar que se a pessoa nos ama, se ela se importa com a gente, se ela for realmente uma boa pessoa, ela sabe o que eu estou pensando. Veja que coisa problemática. Nós, na marca do 7 bi, cada um pensando de um jeito, e a gente acha que o outro vai pensar como a gente. E isso é um perigo enorme. Nos ambientes de trabalho, maior ainda, né? Porque a gente deveria estar servindo a sociedade e a gente está sendo atrapalhado por uma coisa muito básica, que é o outro é outro. Ele não é o que está aqui. E se eu aprendo a observar o que está aqui e dar atenção ao que está aqui, eu preciso menos dessa atenção vinda do outro. E é por isso que a comunicação não violenta é primeiro oferecer empatia para você. Se você se ouvir, se você cuidar daquilo que é importante para você, você vai conseguir abrir uma conversa com o outro, fazendo um pedido, não uma exigência. Porque eu sei que a exigência, quando a única possibilidade é que o outro me atenda. Se ele não me atender, eu vou explodir, eu vou fazer uma fofoca, eu vou tentar fazer ele ser demitido, ou qualquer coisa desse tipo, que pode passar para a nossa cabeça. Né? Então, a ideia é que a gente possa se oferecer empatia aqui para construir conversas em que a gente possa, de fato, fazer pedidos. E para ouvir, para tentar entender qual é a necessidade que aquela pessoa está tentando atender com aquelas estratégias que, para mim, podem parecer muito absurdas, mas para ela podem parecer só normais. E socializar, né, o que está em mim, podendo ouvir o que está na outra pessoa, para a gente encontrar estratégias melhores para atender a necessidade de todos. Tudo bem até aqui, pessoal?
E aí fica fácil a gente falar dessa última parte que eu tinha pensado aqui para trazer para vocês hoje, que é falar das 3 dimensões da vivência da CNV. A primeira dimensão é essa vivência interpessoal. Intrapessoal. A intrapessoal é a CNV que eu ofereço a mim mesma. É a minha escuta empática com aquilo que está acontecendo em mim, que é muito difícil. Aqui já é muito difícil, porque nós somos ensinados a se sentir culpado, a ter medo, a pensar que nós somos errados por sentir raiva. É muito difícil a gente conseguir dar escuta empática para os sentimentos que surgem quando as nossas necessidades não são atendidas, porque nós vivemos nessa positividade tóxica em que os nossos sentimentos que são um pouco mais perturbados, na verdade, eles não deveriam existir. Eles não deveriam fazer parte da nossa vida. A gente deveria ser sempre feliz. Não é? E se a gente não está sempre feliz, o que a gente faz? Toma um remedinho. E aí a gente vai criando uma sociedade, sistemas, instituições de pessoas que acreditam que sentimentos perturbados não podem fazer parte da vida. Mas veja, necessidades são uma dança. Elas vão fluindo na nossa vida e a gente precisa fluir com elas. E entender que às vezes coisas não tão legais vão surgir e que a gente vai precisar dar ouvido para elas, para a gente poder crescer como seres humanos. Então, a segunda dimensão da CNV é a dimensão interpessoal. É aquela que a gente vai travar um diálogo com uma outra pessoa na intenção de ouvir e falar coração a coração, necessidade a necessidade. É muito difícil conversar com um imbecil, mas é muito fácil conversar com outro ser humano. E às vezes a gente precisa tirar os nossos julgamentos da frente para ver a humanidade na outra pessoa. É claro que em relações em que os afetos são muito próximos, isso é mais difícil. Mas é possível. Com treino, com paciência e com corações abertos, é possível. E numa terceira dimensão, né, da vivência da CNV, a gente tem uma dimensão sistêmica, em que a gente começa, a partir das relações, construir possibilidades de criar sistemas não violentos, famílias não violentas, ambientes de trabalho não violentos, salas de aula não violentas, em que o poder é compartilhado e que a necessidade de todos tem um lugar. Mas isso parte primeiro do indivíduo. Mas do indivíduo se transforma uma sociedade. Então, basicamente foi isso que eu preparei para vocês hoje. E eu fico à vontade para a gente conversar agora, precisar fazer alguma demonstração, trazer exemplos, tirar dúvidas, o que vocês quiserem. Muito bom. Mas o que eu estava dizendo? Eu sou da área de, né, a maioria do pessoal aqui conhece, brigadão aí todo mundo, depois vou dar um hello especial também, mas eu sou da área de aprendizagem, né, sempre trabalhei com essa parte de treinamento, facilitando em sala, estratégia de conteúdo e tudo mais, e eu lembro que lá no começo da minha carreira sempre foi pensado. Eu vou falar um negócio muito louco, gente, mas vocês vão concordar comigo, né? Que quem tem a informação é quem tem o poder. Aí, olha, vou dar uma volta aqui, pra vocês entenderem onde é que eu vou chegar, né? E, na verdade, quem tem o poder é quem compartilha, né, a informação e não guarda para si, né? A informação é um negócio tão perecível, ainda mais nos dias de hoje, né? Que o Twitter, em segundos, né, já espalha aí a informação, e eu achei isso muito interessante e me remeteu ao passado jovem, né? Foi anteontem, mas eu achei muito, muito bacana lembrar disso, né? O quanto que a gente tem uma percepção errada, né, de poder ir nos dias de hoje, né, onde a gente trabalha muito mais com a colaboração, né, menos hierarquia e mais colaboração, né, ainda mais quando se fala tanto
né, o Mauro, especialista no assunto, né, traz, né, times ágeis, né, para as companhias, a gente elimina ainda mais, né, esse cenário. E aí, sobre esse campo, né, de se aprofundar, né, às vezes eu tenho a sensação que a gente fica muito na espuma da empatia, né, ali no cafezinho rápido, ali 5 segundos antes de entrar numa reunião do Zoom, né, e a gente mesmo não coloca tempo para se aprofundar ainda mais nessa atmosfera nossa, né, porque o exercício que você trouxe aqui é muito bom para assimilar que a CNV é para mim, né? Ou seja, uma construção genuína de dentro para fora. Mas o quanto que eu não trago esse tempo, né, para eu, né, sair me tirar dessa espuma, né? Então, obrigada, Larissa, achei muito bom todas essas contribuições aí. E você Obrigada. trouxe tantas coisas agora, Isa, agora para não comentar também. Ô, Lari, deixa eu só te interromper um pouco. A gente pode começar com o Mauro, aí depois você segue com os comentários da Isa e quem quiser também participar e perguntar, fica à vontade, que eu também tenho perguntas em breve. Claro. Vamos lá. Oi, Larissa, prazer em conhecê-la. Prazer é meu. Primeiro, antes da pergunta, um comentário, né? Eu vejo que a comunicação não verbal, ela tem duas formas de acontecer. Quando você vai iniciar a comunicação, iniciar a conversa, é muito bom você iniciar de uma forma não violenta, com gentileza, ou seja, se você tem a primazia de iniciar, é bom que você use essa técnica. Se você está tratando com um subordinado, mais fácil ainda, porque o subordinado, em geral, espera que você inicie a conversa, coloque a situação, o pedido, a reclamação, enfim. Então, é importante para quem está iniciando a conversa usar as técnicas. Agora, o outro lado é quando você enfrenta uma pessoa que veio falar com você já armado, já chega com violência, já chega demandando, já chega dando bronca, né? E aí é uma outra forma de reagir, porque na verdade aí não tem muito que usar técnica, tem que saber como reagir, né? E aí vem a minha pergunta. Aliás, não tanto a minha pergunta, eu ainda vou colocar uma outra premissa, que é, não sei se você vai concordar comigo, mas para mim o melhor exemplo que já existiu de um cara que consegue usar bem a comunicação não violenta se chama Jesus Cristo. Esse sim sabia usar essa técnica, né? Não sei em que livro que ele aprendeu, mas enfim. E aí, partindo dessa premissa, não sei se você concorda comigo ou não, a minha pergunta é: então a essência de usar a comunicação não violenta a partir do Jesus Cristo, é aquela passagem na Bíblia que diz, ofereça outra face? A primeira coisa que você comentou que me movimentou aqui um pouquinho foi a questão da saber reagir. Eu acho que quando a pessoa integra a comunicação não violenta, o ideal, quando ela integrou a comunicação não violenta, é que ela pare de reagir. Ela vai agir a partir daquilo que aconteceu, mas ela não reage àquilo que está acontecendo. Porque ela tem tempo. O que a comunicação não violenta nos ajuda a ter é tempo para analisar o que está vindo de fora, o que está dentro de mim e o que eu quero comunicar com essa pessoa. A gente pode imaginar que a comunicação é como um tubo. E aí, nesse tubo, né, eu estou colocando as minhas coisas, né, e quero que chegue aí do seu lado. Então, vamos pensar que é um tubo e eu estou colocando as minhas bolinhas, quero que as bolinhas cheguem do seu lado.
Mas se quando eu estou colocando as minhas bolinhas desse lado, você começa a colocar as suas bolinhas desse, o que eu estou trazendo não chega, não vai chegar nunca, não é? O tubo entope. E aí o que às vezes a gente precisa é tirar um pouquinho das bolinhas do outro. Então, quando a pessoa vem muito ativada, ou ela vem muito demandante, ou ela vem numa linguagem que me deixa ativada e que eu percebo que não pegou legal aqui em mim isso que ela está falando, talvez seja o momento em que eu possa oferecer um pouco de empatia a essa pessoa, tirar um pouco das bolinhas do tubo dela, para depois oferecer o que está em mim. Porque senão vira um bate-boca, vira uma discussão, e não se chega em lugar nenhum. Quando duas pessoas não estão se ouvindo, não há comunicação. Só que muitas vezes a gente, movimentado pelos sentimentos, já reage. Porque a gente fica no campo do sentimento e a gente tem várias ideias, como vou dizer, que são socialmente divulgadas, que não se deve levar desaforo para casa, que você não deve deixar a pessoa falar de qualquer jeito com você, né? E quando essas coisas elas surgem, às vezes no ambiente de trabalho, como a gente está vivendo numa situação de poder sobre, eu não posso deixar que essa pessoa me domine, então eu reajo, respondo, não com o coração, mas com o estômago, né? Nesse sentido em que eu deixo as emoções falarem sem eu diferenciar o que realmente está acontecendo, quais são as necessidades que estão por trás disso que ela está fazendo, como que essa pessoa está chegando e como que eu estou. A comunicação não violenta é uma comunicação para trazer essa consciência da responsabilidade sobre o que está em mim e não me responsabilizar também pelo que está no outro. Porque às vezes eu não, eu vejo meu chefe bravo e comigo. Eu preciso resolver, eu preciso agradar, eu preciso dar um jeito, né? E nisso eu me responsabilizo pelas coisas que estão acontecendo na outra pessoa. Vocês já devem ter se familiarizado um pouco com isso, né? Você vê a pessoa chateada comigo, eu fiz alguma coisa errada, né? E aí já disparam uma série de outras coisas dentro da gente. Então, eu acho que essa questão, né, é claro, é muito bom lidar com pessoas que estão sempre tratando a gente bem, mas tratar bem não significa não ser violento. Porque a comunicação não violenta, o objetivo dela é ter poder com e não poder sobre. E tem muitas pessoas que são dóceis, que são gentis, que são pessoas, nossa, que as pessoas falam, nossa, é uma pessoa maravilhosa. Mas, na verdade, é um baita de um manipulador, de uma manipuladora, que está exercendo poder sobre as pessoas, e que não está nem um pouquinho preocupada em compartilhar poder, né? Então, assim, comunicação não violenta e gentileza nem sempre são a mesma coisa. Porque às vezes a gente trazer a nossa verdade pode não ser muito gentil. A gente pode trazer de uma forma verdadeira, tranquila e sem querer ofender, mas nem sempre é entendido como gentileza. A pessoa da comunicação não violenta não é o bonzinho. Acho que isso é uma coisa muito importante. Ser bonzinho não é estar fazendo comunicação não violenta. No geral, é estar sendo violentado. E aí entra essa questão de dar a outra face, né? Eu não vou fazer uma exegese aqui do texto bíblico, mas de alguma forma eu acredito que quando a gente lê isso no Evangelho, de dar a outra face, não significa ficar ali apanhando. Não significa ele ficar sofrendo ou ficar aguentando as coisas, né? Mas talvez dar a outra face ao outro seja dar a minha face. Seja dar a minha verdade ao outro. Toda história tem duas faces, vamos pensar assim, né? E a gente construir uma comunicação honesta, verdadeira com a outra pessoa, talvez seja a gente não sair da situação, mas ficar aqui e dar a possibilidade do outro de conhecer o que está em mim. Não cortar relações, se afastar das pessoas, falar mal delas. Não. Dar a outra face deixa eu te dar a oportunidade de entender o que está em mim. Eu quero entender o que está em você. E aí a gente lida com outro ser humano e não com um imbecil.
Eu acho que essa que é a grande sacada da comunicação não violenta, porque ela traz espiritualmente essa ideia da interdependência. Eu não posso ignorar as pessoas. Se eu for cortar da minha vida todo mundo que pisa no meu calo, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que morar numa ilha. Eu não sei se contemplou o que você queria, Mauro. Obrigada pela sua pergunta. Show, Larissa. Obrigado. Obrigada. Legal. Você quer falar um pouco sobre o que a Isa falou? Vou comentar rapidinho o que a Isa falou, porque essa ideia do capital cultural é uma coisa muito séria mesmo. E a gente precisa muito desenvolver outras formas de socializar conhecimento. E a escola, do jeito que ela está hoje, está precisando sentar urgentemente no divã por isso. Trabalhei 13 anos em sala de aula regular como professora de filosofia, produzindo meu próprio material, e cheguei a essa conclusão. Conhecimento, ele é poder, mas ele tem que ser poder com, e não poder sobre. E é um problema muito sério que a gente enfrenta hoje com a academia, com a forma como o ensino privado, de alguma forma, trancafiou o conhecimento, porque isso faz com que só algumas pessoas possam ter acesso às universidades públicas, que faz com que só algumas pessoas tenham acesso a determinados cargos, que faz com que só algumas pessoas tenham acesso ao controle. Né? E a gente precisa, assim, urgentemente democratizar o ensino. E aí, a pandemia, a internet, o YouTube e todas as coisas que estão surgindo são maravilhosas ferramentas para a gente se apropriar disso e realmente socializar conhecimento. Porque é claro que a gente precisa sobreviver dentro desse sistema, mas é muito cruel que a gente empurre pessoas para a margem naquilo que é a nossa grande vocação, que é conhecer. Essa é a grande vocação do ser humano, conhecer e amar. E quando a gente empurra as pessoas para a margem, impedindo que elas tenham conhecimento, sim, isso é a coisa mais cruel que a gente pode fazer com uma pessoa. Então, super quero participar dessa revolução aí de como transformar essa ideia de capital cultural em algo que seja um direito das pessoas mesmo, de fato. Muito bom. E aí, alguém mais tem alguma questão para levantar, algum ponto para a gente discutir junto com a Larissa? Eu gostaria de falar sobre o recorte de gênero, que muitas vezes a comunicação das mulheres, quando ela é feita de maneira muito suave, ela é entendida de uma maneira submissa. Nem sempre... E a mulher, quando ela é muito assertiva, às vezes ela é entendida como violenta. Existe esse recorte de gênero, sim, né? Eu sou engenheira na indústria automotiva. Então, é bem desafiador para mim nesse sentido, não ser braba, né? Porque muitas vezes eu preciso me impor e fica nesse limiar entre ser assertiva e a comunicação talvez violenta. E eu queria aí o conselho da Larissa em relação a isso. Eu, Camila, sofro um pouco do seu mal, porque a minha primeira formação foi em pedagogia e na sala tinha um homem. A minha segunda formação foi em filosofia e na sala tinha uma mulher. Então, eu pude viver bem isso que você está trazendo. Né? E na filosofia, a gente tem um apreço muito grande pela disputa das ideias. E o discurso que está certo, o melhor interpretador da realidade. E todas essas coisas que a gente sabe que são parte de um paradigma que a gente não quer viver. Né? Então, eu acho que... E tem sido um trabalho grande de desconstrução interna minha, porque eu sou uma pessoa que, pela minha formação, vai para o embate. E eu precisei, assim, né? E é uma construção, não é algo que está absolutamente construído em mim. Mas eu precisei muito me observar, perceber qual era a minha intenção naquela conversa.
E aí, quando eu percebo que a minha intenção é vencer, eu tenho que lembrar que alguém vai perder. E eu não quero isso. Porque isso é alimentar um paradigma do qual eu não quero mais sobreviver nele. Eu sobrevivi nele, mas eu não quero viver nele. Então, eu acho que o conselho que você pediu, eu não vou te dar eu não vou dar um conselho meu, eu vou dar um conselho do Paulo Freire. A pior desgraça que pode acontecer é um oprimido hospedar um opressor. Então, quando a gente se apropria do discurso violento para sobreviver nesse paradigma, a gente não está abrindo espaço para as próximas meninas. A gente não está ali, ó, abrindo a picada no meio do nada para a gente deixar aberto um outro caminho para ela. A gente precisa encontrar formas que não seja agir como aqueles que a gente não quer, assim, não é imitando aquilo que a gente acha que é ruim. E isso, no recorte de gênero, acontece em tantas camadas. Quanto que a gente não aprendeu a se comportar da forma como a gente odiava ser tratado para sobreviver. Às vezes eu escuto amigas minhas que estão aí nesse momento Tinder da vida, e aí eu penso assim, poxa, mas só mudou de lado. Assim, a gente precisa encontrar outras formas de se relacionar amorosamente com as pessoas. A gente precisa encontrar formas de fazer com que o outro seja um humano, porque a gente odiava ser tratado como objeto. Assim, se a gente passa a estar no lugar de quem trata outro como objeto, a violência só vai ser perpetuada. E é muito difícil estar nesse lugar. Mas esse é o lugar de quem tem a propriedade da dor. Nós sabemos como dói ser oprimido por gênero. Nós sabemos. E por saber isso, a gente tem a capacidade de explicar. A gente sabe. O outro não tem a capacidade de explicar. E aí a gente tem que parar de, quando está sendo açoitado, querer pegar o chicote e bater em quem estava açoitando a gente. A gente tem que pegar o chicote e quebrá-lo. Falar, não, chega. Isso aqui é uma desconstrução diária, constante. Porque nós todos e todas estamos no paradigma da dominação e nos relacionamos dessa forma. Pensamos dessa forma, agimos dessa forma. Então, a gente precisa estar sempre muito atento, se observando, para a gente não perpetuar isso. Responde para você, Camila. Legal, obrigada. Mauro, você fez uma pergunta aqui no chat, qual é a grande filósofa mulher da história? Eu particularmente gosto bastante da Hannah Arendt. Acho que ela vai muito nessa linha. Você pode escrever no chat o nome dela? Posso, claro. Eu posso escrever também o outra filósofa que eu citei um pouco mais cedo, da Rayane Eisler, que fala sobre o paradigma da parceria. Boa noite, prazer todos. Eu sou a Larissa também. A minha câmera está com problema, não consegui ligar. Eu tenho uma dúvida mais voltada assim aos relacionamentos, né? Porque às vezes eu me vejo essa pessoa boazinha, porque não consegue dizer não, por exemplo, alguém da família. E aí eu fico travada às vezes com as minhas tarefas, com as minhas demandas, né, emocionais e pessoais, para atender uma pessoa que eu não consigo dizer não. E, por outro lado, às vezes eu fico muito, não sei se é violenta o nome, mas assim, não entendendo como uma pessoa continua fazendo uma coisa que eu já falei que, assim, me deixa muito brava.
E aí eu me vejo uma parte muito boazinha, outra parte muito brava, e como que a comunicação não violenta entra aí, entendeu? Não sei se eu consegui me expressar. Claro, e acho que ressoa em muita gente aqui, Larissa. É uma questão muito, muito comum mesmo nos relacionamentos. Acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que você não está sozinho. Ai, que bom. Pessoal, Super levanta a mão, humano, né? façam assim, quem ressoa isso, quem já sentiu isso na pele. Larissa, algumas coisas. Nós somos, principalmente as mulheres, aí também tem um recorte de gênero, que acho que é importante a gente lembrar. Nós somos educadas a cuidar. E como nós somos educadas a cuidar, nós entendemos, no geral, que essa é uma tarefa nossa. E que não é uma tarefa que deva ser compartilhada. Mas nós também precisamos de cuidados. E talvez essa seja uma grande dor das mulheres, uma dor ancestral que a gente precisa olhar. Nós oferecemos cuidado e precisamos de cuidados. E o que eu sinto quando eu te ouço é que você está um pouco sobrecarregada e talvez você traga aí um sentimento de culpa por não atender a pessoa ou um sentimento de medo por algo que possa acontecer se você disser não. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que poderia acontecer se você dissesse não para essa pessoa? Então, não sei. Às vezes eu acho que a pessoa cancelaria, tipo, o relacionamento. Tanto que uma vez eu tentei dizer não e a pessoa falou, não quero mais falar com você. E já chegou, assim, só que é uma pessoa da família, literalmente, assim. Certo. E aí eu fico com medo, assim, né? O que pode acontecer? Não sei. Se realmente cancelar contato. Eu não tô te vendo, é difícil, né? Não, mas é que é complicado mesmo. Eu entendo. As relações, é o que eu falei, né? As relações da comunicação não violenta, quando elas são atravessadas pelo afeto, elas são mais difíceis. É uma Mas irmã, no caso. E aí, como a gente já perdeu uma mãe, eu fico assim, meu, não, ela vai cancelar uma pessoa da vida, entendeu? Uma pessoa da família da vida. entendo. Então aí eu acabo fazendo, né? Se a comunicação não violenta te aconselharia. Eu tenho uma empresa que se chama Grilo Falante. O Grilo Falante faz esse papel que eu vou fazer aqui com você, tá bom? Uhum. Primeiro, quais são os seus sentimentos em relação a essa pessoa? São sentimentos positivos nesse momento? Uhum. Ah, é muito carinho, né? Sim, é uma irmã, né? Uma pessoa que você tem um amor Uhum. genuíno por essa pessoa. Uhum. Mas eu, junto com esse amor, estou sentindo bastante medo. E aí, eu guardaria um pouquinho esse medo e tentaria entender o que está do outro lado. Né? Mas, quando ela age dessa forma, o que você acha que está do lado de lá? Quais são as necessidades dela para ela estar agindo dessa forma? Uhum. É. Que você escutou, e agora vamos tentar ouvir um pouco do que está do outro lado. Será que ela pensa que se ela não tiver o controle sobre você, ela não se sentirá amada? Será que ela se responsabiliza por você a ponto de ela achar que você deva fazer as coisas da forma como ela acredita que deve ser feito? Porque ela tem esse senso de responsabilidade sobre você? E ela não gostaria Uhum. que as coisas fossem feitas de outra forma? Certamente, no comportamento dela, por mais bizarro que seja o comportamento dela,
tem uma necessidade que ela está tentando atender. E a conversa que eu aconselharia você abrir é uma conversa para tentar entender quais são as necessidades dela. Porque talvez, ao ser escutada nas necessidades dela, ela possa ouvir você nas suas necessidades. E se mesmo assim ela te cancelar e ela não quiser falar com você por um tempo, você saber que você está dando o melhor que você pode, que é a sua verdade. A sua verdade é o melhor presente que você pode dar para sua irmã. Não é fazer as coisas do jeito que ela quer, sofrendo. Porque você não está dando oportunidade do amor entre vocês fluir. Sim. Fazer as coisas não querendo fazer não é bom para ninguém. Sim. Sobrecarrega, né? Isso, e a ideia é que vocês possam abrir a conversa para ela sentir que você quer cuidar das necessidades dela, mas que você também precisa cuidar das suas. E num outro momento, né, que você fala assim, eu não sei porque as pessoas continuam fazendo isso. Eu já pedi para elas não fazerem. Certamente é para atender uma necessidade dela. E elas não estão atendendo as suas, talvez porque elas não estejam ouvindo um pedido, elas estejam ouvindo uma exigência. É uma demanda, né, parece. Sim. E claro, todos nós somos demandantes, todos nós temos demandas, mas a questão é que eles também têm. E aí a ideia da comunicação não violenta é que a gente construa espaços sistêmicos em que a necessidade de todos pode ser atendida. E quando minha necessidade não pode ser atendida, porque isso acontece, tem momentos que as minhas necessidades não serão atendidas, que eu possa me enlutar disso, sem impor uma dor ao outro. Entender que às vezes a minha necessidade não será atendida. Às vezes o outro não estará em condição de me atender, não estará em condição de me ouvir. E nesse momento eu preciso aprender a me enlutar. Tem coisas que são tão difíceis, que o enlutar é um processo de uma vida, às vezes. Porque parece que aquela é a única pessoa que pode atender aquela necessidade. Isso na comunicação não violenta, né, no treinador no pensamento de uma outra treinadora, é o que a gente chama da cola. Você está preso nessa ideia de que existe uma necessidade que só pode ser atendida por uma pessoa, de uma determinada forma, num determinado tempo. Né? E se não for isso, a sensação que você tem é que você vai morrer. A sensação é que você vai ser destruído. É um assunto longo esse, mas é muito difícil sair da cola. Mas é possível quando a gente toma consciência. E relações familiares são cheias de cola. Cheias. Então é muito, muito delicado, assim, né, esse assunto. Mas se você precisar de uma escuta empática mais especializada, eu fico à sua disposição, porque eu acho que é um assunto bem delicado e cuidadoso. Né? Talvez não seja algo que você queira tratar em mais detalhes aqui da sua vida. Mas... Obrigada, viu? Já ajudou bastante. Obrigada. Obrigada, Larissa. Eu acho que, assim, eu fiquei bem surpreendida com a possibilidade de rumo que esse assunto pode levar, né? E eu tinha um monte de coisa para falar aqui, também eu não vou conseguir. E aí eu já queria deixar o convite aberto, Laris, para a gente fazer uma terceira temporada no ano que vem. E aí a gente eu devo entrar em contato com todo mundo que participou aí, até para receber feedback, para a gente poder melhorar a nossa experiência, né? E aí, Laris, eu deixo aí esses últimos 3 minutos primeiro para agradecer novamente a sua generosidade para compartilhar um assunto tão relevante para a vida de todo mundo
E para falar um pouco do grilo falante, que eu acho que é uma possibilidade também das pessoas se aprofundarem no assunto e ter realmente benefícios em relação à comunicação violenta. Maravilha, Ju. Isa, também agradeço vocês pelo convite, pela mediação, pela atenção. Fico à disposição das pessoas que quiserem procurar pessoalmente. O grilo falante é a ideia de uma pessoa que te ajuda a caminhar dentro dos seus sentimentos para você reconhecer as suas necessidades, que nem sempre são tão fáceis, principalmente em relações que são profundamente carregadas de afeto. O trabalho da escuta empática é um treinamento de comunicação não violenta individual para casais ou para grupos, para ajudar as pessoas a caminharem, né, na CNV e assim oferecerem outros tipos de comunicação interna. Então, junto com o trabalho da escuta empática, a gente traz outros elementos da meditação, da autopercepção, para que a pessoa possa travar diálogos mais amorosos consigo mesma. A gente não consegue caminhar na comunicação não violenta com qualidade se a gente não passa a ter diálogos mais amorosos internos. Se a gente não pode se oferecer empatia, dificilmente a gente vai conseguir oferecer aos outros. Talvez a gente até consiga, mas com preço. E a comunicação não violenta, ela quer poder com as pessoas. E se eu cobro um preço pela minha empatia, no final das contas eu quero exercer poder sobre. Então, é realmente uma revolução do pensamento e das relações. E é isso que eu faço. Legal, eu faço das palavras da Isa as minhas aqui, terminar sexta-feira, véspera de Natal, aí de Ano Novo, com esse assunto, realmente é bem legal. Agradeço a todos. Isa, quer falar alguma coisa? Você tem um minuto? Ai, obrigada, Ju. Eu quero agradecer, gente. Eu acabei me empolgando, colocando em texto aqui, mas para quem não tem acesso, não consegue ver. Agradecer aí a participação de todos. Eu estou muito ansiosa pela terceira temporada, Ju. É um assunto, Larissa, importante ser falado. E que bom que a gente pode criar um ambiente seguro aqui para falar. E eu estou muito feliz de poder, de alguma forma, propiciar, junto com todos vocês aqui, isso aí. E a gente segue na vibe de socializar conhecimento. Eu gostei muito desse termo, eu vou usar. E semana que vem a gente tem mais uma sessão de roda de conversa e a gente vai falar sobre trabalho remoto. Um assunto tão falado, explorado, discutido, amado e não amado pelas pessoas, pelas companhias, e é o assunto aí da semana que vem, e conto com a participação e conhecimento de todos vocês. É isso, gente. Muito obrigada. Boa sexta a todos. Bom final de semana. E a gente continua se falando por e-mail, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada, tchau. Tchau.